pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Aê! Comedidos, agora a gente tá acertando o tom, hein? Reclamaram, né? No último episódio que eu não tava, eu ouvi vocês falando que alguém reclamou de ter ficado surdo. Eu não sei se alguém reclamou, mas... Não sei, mas a gente a ouviu gente- e ficou bem A alto. gente ouviu e percebeu que É. ficou exagerado. Ficou exagerado. Enfim, estamos de volta. O trio Parada Dura aqui. Né? Fazia tempo. O Cássio deu furo aqui na gente. Semana passada a gente fez reunião à luz de velas aqui, que não teve gravação. Ele falou que não quis atrapalhar. O caso de vocês é antigo, É né? antigo. Ele entrou nessa, ele é um trisal e agora ele quer sair. Aonde? O que aconteceu? Tá tímido. Tá tímido, cara. Tá reservado. Vocês... Participou de 3 episódios lá no começo e falou, eu quero participar disso aí. Aí entrou e agora, o que é isso? Luz de vela, você tá convidado, cacique. Mas vocês moraram juntos. É verdade. Já é um outro nível. É um outro nível de intimidade. Boa, vamos lá. Vamos começar mais um bloco aí de 3 episódios que vão se conversar. Vocês que estão ouvindo agora esse episódio já passaram pelo bloco de princípios do treinamento. E se você não passou, vale a pena voltar. Né? E é isso. E além de ter passado pelo bloco de princípios do treinamento, você que é mais esperto ainda, participou da discussão de aprofundamento presencial. E tá Aí- fazendo parte do nosso grupo Aí do você WhatsApp. é diferenciado. Aí você é diferenciado. Diferenciadíssimo. Tá de olho nas postagens, preencheu seus dados no Forms, a gente adicionou no grupo. Você foi Tá chamado recebendo para as participar. novidades. É isso aí. Foi um sucesso lá na Lagoon. Renan abriu as portas pra gente, certo? E, enfim, não tá decidido ainda onde vai ser a próxima discussão presencial, mas a gente vai informando aqui. Esse bloco de 3 episódios que vão se conversar, portanto, é um bloco de princípios agora do aprendizado, certo? Princípios Isso. de aprendizagem motora. Exatamente. É isso. E esse primeiro episódio, então, falaremos sobre neuroplasticidade, o cérebro que se adapta. É isso. Correto? Vamos que vamos? É isso. É isso. Tá, merda. Travou o disco ali. O que ele bebeu antes de... Então, bora lá. Bora começar. Algum outro recado antes da gente iniciar? Não, você chegou a falar da data da... A da data, dia próxima? 26 de abril, certo? 26 de abril. Um sábado. O próximo encontro, então você que perdeu esse passado, não coma bola de novo. Participe desse próximo. Participe desse próximo. E vale lembrar que na sequência, né, de 3 em 3 episódios vai ter uma reunião de discussão para aprofundar sobre o tema daquele bloco. Então a gente já teve essa que o Rafa falou, que foi sobre princípios de treinamento, né? Agora essa próxima, nos próximos 3 princípios de aprendizagem. E depois a gente vai ter uma última sequência dessa de 3. E depois de tudo isso, tem o evento mais importante, que é o primeiríssimo simpósio do Movimento em Foco, dia 31 de maio. Então a gente está te esquentando, te preparando para você ter substrato, condições de acompanhar o altíssimo nível desse evento. Não é qualquer um, hein? Não é? É isso, bora. Bora lá, bora lá. Então, começando conceituando, certo? E aí? O que se trata essa tal de neuroplasticidade, Cássio Franco? Boa, quer falar? Fala. Falo, tá. O termo aí tem 2 coisas que compõem ele, né? Tem o neuro, que obviamente está falando sobre sistema nervoso, então essa parte é fácil. E o plástico, dá pra gente usar algumas analogias aí, mas o que é o ser o plástico, né? Você lembra de uma massa plástica, de arte, de alguma coisa que é possível de ser moldável, né? Então, é algo que se adapta ao que acontece em relação a ele. Então, você pensa numa argila, você vai aplicando forças, vai realmente mexendo no material e esse material vai aceitando aquilo, que é diferente de um outro tipo de material que pode ser um elástico, por exemplo, né? Que sim, ele deforma, mas deforma enquanto está exposto àquele estímulo, àquela carga, e depois ele tende a voltar para a situação anterior, né?
Então, quando a gente está falando de plasticidade, a gente está falando dessa adaptabilidade do sistema nervoso aos estímulos que ele recebe, transformando ele e as possíveis respostas de comportamento que ele vai influenciar. Você está dizendo que se a gente pegar o tecido nervoso, o cérebro, tirar ele da calota craniana e eu posso montar um bonequinho. Igual massinha. Igual massinha de modelar. Entendi. É bem por aí. Então, não é isso, não é a massa encefálica? a massinha encefálica. Foda que só tem 2 cores, né? Meu Deus do céu. Que bebemos hoje. Mas o... É isso. Eu acho que vale, né, já que eu trouxe essa piada idiota, dizer que é óbvio que não estamos falando dessa modelagem macro. O cérebro vai continuar tendo lá seus giros, seus sulcos e lobos. É uma alteração realmente estrutural, ele vai se adaptar, vai se modificar. Mas muito mais de microarquitetura. Em nível celular. Uhum. Até acontece essa... É mais evidente essa adaptação plástica mais macro, até no aspecto negativo. Você pega um paciente demenciado, ele vai ter uma atrofia cortical, você vê aumento dos sulcos e diminuição dos giros do córtex. Mas, né, a plasticidade que a gente está falando é muito mais em nível celular. Uhum. Perfeito. Boa. Acho que como conceito inicial é isso, né? E é importante para a gente ter noção que tudo que a gente vai falar hoje é a base para o tema desse bloco, né? Que é a aprendizagem. Se a gente quer falar de aprendizagem, a gente tem que entender como se dão esses mecanismos de adaptação do sistema nervoso. Então tem que falar de neuroplasticidade mesmo. Boa. Muito bom. Beleza. Sistema nervoso plástico, adaptável e... Você trouxe aqui, né? Isso é aplicável em situações justamente em que a gente precisa aprender novas habilidades, sejam elas motoras, cognitivas, enfim, essa capacidade do sistema nervoso de ser plástico é para essas diversas tarefas, né? Vamos pensar em situações mundanas aí para dar exemplo antes da gente partir de fato para quais são as adaptações funcionais e estruturais aí que a gente costuma ver, que é possível observar no sistema nervoso a nível celular, né? Cássio, acho que pode dar um show aí com exemplos da Luísa, que está numa fase ótima de aprendizagem, né? Pô, demais. Cada dia são habilidades novas. Agora ela tá curtindo pular numa perna só, tá pulando amarelinha. Então, sem a amarelinha no chão, mas ela fica pulando em 2 pés, pulando em 1, pulando em 2 pés, pulando em 1. Aí, aproveitar o desenvolvimento da criança, você vê o aprendizado acontecendo na sua frente, né? Mas eu tava viajando um pouco aqui antes, que pro profissional da área, para quem já é aluno da área, esse conceito já é desmistificado, mas a gente aprende no colégio, às vezes, que o sistema nervoso é aquilo, né? Não... É um sistema, na verdade, muito rígido. As células não sofrem mitose. Então dá a impressão que aquilo foi criado daquele jeito e é daquele jeito que vai ser. Mas até nessa fase, antes, na gestação, por exemplo, e primeiros meses ali da criança, o que está acontecendo é até o contrário, né? Tinha neurônio demais ali, e o primeiro processo dessa lapidação do sistema é tirar células do caminho, né? Então Tirou excesso, né? Tirou excesso, faz uma apoptose, células morrem e a primeira... nesse primeiro momento, o que está fazendo é uma limpeza no sistema. E aí depois isso, conforme a pessoa vai se expondo ao ambiente, às tarefas, ela vai aprimorando e selecionando vias e eliminando outras. E é esse processo de aprendizagem, de plasticidade, que faz a criança ter melhor desempenho nas atividades que ela está começando. E acho que até um ponto que é importante e é interessante de lembrar,
E aí eu coloco aqui principalmente da perspectiva do paciente, que acho que esse é um apontamento bem comum, que quando a gente faz a avaliação, seja lá qual seja, e que a gente fala, mas tal coisa está acontecendo com o seu padrão de movimento e o ideal seria que isso venha a mudar, para a gente resolver sua queixa, por exemplo. Aí a primeira posição do paciente é, mas pô, eu faço isso há sei lá quantos anos, 30 anos. Eu sempre fiz desse jeito. Pô, aquela história de, como que é, cachorro velho não aprende truque novo, né? Então, sempre vem essa ressalva de tipo, pô, mas agora tá tarde, não dá mais pra mudar. Ou você acha que dá, vai demorar muito. E então existe esse medo, né, de tipo, uma vez já maturado, putz, não tem mais como mudar. E acho que o que a gente vai trazer aqui é que, claro, tem janelas muito oportunas para as coisas acontecerem. Mas a adaptação, a adaptabilidade do sistema nervoso, ela é enquanto você estiver vivo, né? Eu acho interessante trazer, você trouxe esse exemplo, né, do paciente que se questiona a respeito da possibilidade da mudança do padrão. Geralmente os que questionam são que tem uma rigidez mental, assim, maior também, né? Para mudar qualquer coisa. Para mudar qualquer coisa. Não seria só Sim. comportamento motor, seria uma rigidez para mudança de qualquer outro comportamento. E sabe o que eu acho mais curioso? Aceitar que o caminho mais fácil é criar uma adaptação estrutural em um outro tecido, que é muito menos plástico, digamos, um tendão, um osso. Então vamos melhorar a robustez de todo esse sistema, em vez de mexer naquilo que depende de aprendizado e pode acontecer assim se você sabe Sim. brincar com o negócio. Eu acho entendeu? que me parece, não sei, uma atitude de terceirizar, assim, né? Algo como que para eu ter uma adaptação a nível neural e mudar meu comportamento motor, parece que isso depende mais de mim do que eu ganhar força no meu músculo. Tipo, isso é como se fosse externo a mim, né? Parece um pouco isso, sabe? E que é maluco, também depende de uma mudança de comportamento, que é Também- você ir para a também sala de depende. treino, É. executar, treinar, repetir. Ou até essa busca por uma facilidade de um protocolo também. Pode ser Pode uma, ser, ser uma ser. explicação. Bem possível, né? E outra, pode ser que as pessoas, quando falam que vão mudar o movimento, também não sabem o que estão fazendo. Pode ser. Pode ser, sempre pode ser. Sim. E a gente estava falando aqui de sistema nervoso, começou falando do sistema nervoso plástico, de tirar massa encefálica e moldar. Mas esses são processos que acontecem no mundo animal antes de existir um sistema. O ser unicelular já passa por esses processos e tem aprendizagens dessa célula, né, desse ser unicelular que vão facilitar um comportamento ou inibir um comportamento. Né? Acho que o termo correto deve ser sensitização ou habituação. Então, se é algo que é vantajoso para aquele ser, ele vai ser sensitizado, ele vai ter alterações de processos internos da célula, de enzimas que vão facilitar aquele comportamento acontecer. E outros comportamentos que é melhor ser inibido para a evolução, para a preservação daquele ser, também vai ocorrer mudanças internas na célula, em segundos mensageiros, em reações químicas que vão fazer esse comportamento ser inibido. Então, isso já está acontecendo, esse processo de aprendizagem e que envolve alteração estrutural está acontecendo desde o ser unicelular. A gente só tornou isso muito mais complexo. Calma aí, um ponto importante para mim. O termo correto é sensitização, eu sempre falei sensibilização. Não, desse aprendizado é sensitização. Cacete. O Então, termo eu sempre sensibilização e habituação é usado em outro contexto também, para falar de dor e tal, né? Mas nesse contexto eu não sabia também que era esse o termo. Pelo menos assim está escrito no Candel. O velhinho sabe das coisas. Não, depois a gente pode conferir, porque se a gente pegar no Dachshund e Cook, acho que vai trazer como sensibilização. Não, mas beleza, eu aprendi um novo, eu nem sabia da existência dessa palavra. E, bom, isso a nível unicelular já acontecia, isso no nível do nosso sistema nervoso bem mais complexo, com bilhões de neurônios, não sei se dá para chamar assim, mas são os mecanismos de potenciação de longo prazo e depressão de longo prazo, né?
em que a potenciação de longo prazo são as várias alterações estruturais e funcionais que podem acontecer. Então, melhorando a eficiência da sinapse, melhorando a árvore dendrítica ali, mielinização acontecendo, algumas das alterações possíveis, e depressão de longo prazo, que é até o que você trouxe, a escolha a poda sináptica, justamente para facilitar aquele caminho preferencial. Né? Para deixar exclusivamente aquilo que você quer que seja o caminho, né? Sim. Tem alguns vídeos muito legais, assim, que dá para ver essa formação da sinapse, um axônio chegando no outro neurônio e com o aprendizado, conforme essa pessoa não, nesse caso, conforme aquilo vai sendo estimulado, vai tendo alteração de sinapse. Então é um negócio muito mais dinâmico do que a gente, né, aprende na faculdade. O potencial de ação chega no dendrito, passa pelo axônio, aí dispara o neurotransmissor e, né, a gente sempre aprende aquele negócio muito quadradinho. E fixo, né? Que você acha que sempre é o mesmo caminho e assim será. E conforme a gente vai passando pela experiência e tendo feedback, o corpo entendendo o resultado que aquele comportamento deu, aquilo vai se alterando. Então, novas sinapses podem surgir, sinapses podem ser eliminadas, sinapses podem ser fortalecidas no sentido de aumentar a área sináptica, no sentido de mudar o local da transmissão sináptica. Então, uma sinapse que é feita de um axônio com um dendrito, ela é mais fraca do que aquela que é feita direto com o corpo. Com o corpo ou direto no botão eu não sei se é botão terminal exatamente o nome, mas na saída do axônio, que é a zona de gatilho, é ali que aquele neurônio dispara ou não um potencial de ação. Então, uma sinapse que chega ali, ela já vai influenciar diretamente esse neurônio. Mas também a sinapse pode ser feita lá no fim do axônio para inibir ou facilitar a saída Porque às vezes o neurônio recebe um potencial de ação, mas lá no final tem uma barreira ali, falando, opa, não vai mandar isso para frente não. Chega um interneurônio inibitório e inibe logo na propagação desse impulso para não deixar passar para o neurônio seguinte. Então, são muitas possibilidades de sinapse e o sistema vai organizando isso para o processo sair cada vez mais limpo, cada vez mais rápido, com menos custo energético, com menos chance de erros. E aí que se define o aprendizado, né? O que é o aprendizado? Chegamos nisso? Vamos falar disso? Vamos. Podemos. Cara, a gente pode usar várias definições diferentes, mas acho que independente da definição e do jeito de falar, ele vai ter que englobar algumas coisas. E quando a gente está falando de aprendizado, e aí a gente pode depois incluir o reaprendizado, né? Tem a ver com adquirir alguma habilidade, né? Você passar a fazer uma coisa que até então você não tinha condições de fazer. Então, e um ponto interessante é que o aprendizado ele nunca vai ser realmente objetivo, né? Ele sempre depende de uma leitura, né? E essa leitura depende de você observar um determinado comportamento e comparar o comportamento ao longo do tempo para falar, pô, nesse primeiro contexto não tinha esse comportamento, no segundo contexto aparentemente ele está se apresentando, beleza, então alguma coisa aconteceu aqui no meio do caminho que mudou. Parece que a pessoa, o indivíduo, o bicho ali adquiriu um novo comportamento, uma nova habilidade, aprendeu. Só que muitas vezes pode ser que o indivíduo tenha aquela habilidade, tenha desenvolvido e você simplesmente não observou. Então, por isso que ele é inferido, né? Você não consegue necessariamente afirmar, você depende dessa observação sempre. Então, se manifestar o comportamento pode ser que tá ok, às vezes só não manifestou na sua frente, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, dentro desse adquirir habilidade, se a pessoa não tinha habilidade ou ela tinha uma habilidade pobre, geralmente a performance vai ser um ponto de leitura disso. Então, você vai observar que tinham mais erros que deixaram de acontecer e que os acertos podem ter aumentado também. Mas, geralmente, a gente espera esse conjunto. Melhora da performance com mais acertos e diminuição dos erros.
E às vezes só de ter um ou outro já é um indicativo de melhora, de aprendizado, sim. E tem mais coisa que a gente pode botar aí na conta, mas acho que eu destacaria esses 2 primeiros. A aprendizagem vai envolver melhora da performance, e é basicamente isso, acertar mais, errar menos, com maior prontidão, então até o timing, a latência para aquele comportamento acontecer vai sendo aprimorado. Mas tem uma coisa que os estudiosos desse tema em especial frisam muito, que é retenção e transferência. Então, os estudos de aprendizagem normalmente são feitos com uma sessão de estímulos. Então, você vai treinar todos os dias por 10 dias. E aí, ao longo desses 10 dias, a curva clássica é de aumento de performance. Isso é o esperado quando você faz esse treino. Vai dizer que houve realmente aprendizagem se no 15º, se ao fim dos 10 dias eu parar de treinar e no 15º eu continuar observando aquela melhora de performance. Então, o sinal que houve retenção. Mesmo não treinando mais, aquele comportamento se manteve. E transferência é a capacidade daquele comportamento ser transferido de contexto. Então, eu sair de um contexto ambiental, eu mudar alguma coisa no cenário e aquele comportamento continua acontecendo. Então, também é um sinal de aprendizagem. Sim. O famoso exemplo de estudar um dia antes da prova, virar a noite estudando, vomitou na prova, depois você não lembra mais nada, né? Exato. Não aprendeu. Verdade. Não aprendeu. Foi um aprendizado agudo, súbito, que não gerou nenhuma alteração a nível funcional nem estrutural ali. É isso. Fora que não dormiu, né? E aí o aprendizado fica pior também. Pior né? ainda. E tem um ponto que dá pra gente destacar, que é possível ter melhora de performance e não ser julgado, ou, né? Você pode adquirir uma habilidade ou melhorar uma habilidade e não ser necessariamente por uma via que vai ser justificada como aprendizado. Então, um exemplo que é fácil de dar é qualquer uso de um ergogênico. Você pode alterar ali o comportamento, modificar a performance, melhorando essa performance, só que é algo que não é reprodutivo a não ser que você inclua de novo aquele ergogênico ali. Então, o doping é um exemplo clássico disso. Então, tem uma condição muito específica para caracterizar que tem aprendizado, tem que ter todas essas coisas, né? Então, aquisição de uma habilidade com melhora de performance, com melhora de consistência, redução de erros, e a gente espera que seja relativamente duradouro, então tem que ter esse aspecto de retenção e tem que ter transferência, só que tudo isso só para em pé se for justificado por alguma prática, e aí essa prática, seja ela física, seja mental, é o que, voltando lá no tema de princípios de aprendizado, é a prática que coloca os estímulos certos para fazer a receita de bolo, para fazer com que esse aprendizado aconteça realmente. Boa. E aí a gente vai entrar nisso nos próximos episódios, mas os estudos testam muito, né? Então, como organizar essa prática, como fazer essa receita de bolo para aprender melhor, né? Podemos já entrar aqui nos fatores que podem influenciar essa neuroplasticidade. Tenho aqui na lista idade e experiência prévia. E aí? Cara, a idade acho que é o mais fácil de pensar, né? A curva clássica é uma de um momento mais oportuno é quanto mais precoce. E quanto mais tardio, lá na fase adulta fica mais difícil, quando idoso fica ainda mais difícil, porque vai reduzindo esse potencial de adaptação do sistema nervoso, apesar dele ainda existir. Então, acho que esse é o mais claro. Sendo que, dependendo do tipo de aprendizado, você ainda vai ter janelas que são ainda mais oportunas, né? Mas acho que um que tem a ver com esse é a experiência. Ou seja, se a criança teve acesso muito cedo, um repertório motor grande, aí falando do aprendizado motor especificamente, né? Ela foi exposta a estímulos diferentes, práticas diferentes desde cedo,
você vai ter um adulto formado com uma característica. Comparado com uma criança que foi menos exposta, na fase adulta a gente vai ter esses mesmos 2 adultos, ou seja, pelo timing, pelo momento de vida é a mesma coisa, só que pelo que se formou lá atrás é totalmente diferente. E aí esse adulto que foi mais exposto, ele vai ter, digamos assim, uma rede maior de opções ali neurais para ser utilizada ao longo de novas experiências que ele for exposto. Então, a possibilidade dele linkar novas sinapses ou aproveitar caminhos, vias que já foram consolidadas lá, só que para uma tarefa relativamente semelhante, é maior do que quem nem construiu isso. Então, acho que esses 2 pontos ficam bem claros. É porque tem... Né, na infância, na primeira infância, o sistema está borbulhando é muito aprendizado todo dia, o tempo inteiro. Tudo é uma experiência nova, né? Tudo é uma experiência nova. Isso era muito louco quando a Luísa nasceu. Eu pensei, caramba, é a primeira vez que ela pisa na grama. Nunca teve essa experiência antes. Primeira vez que vê um cavalo. Mas nessa eu fui levar ela no zoológico com 1 ano de idade. Ela cagou pros bichos, cara. Ela olhava o urubu no céu, assim. Ah, não. Cara, juro por Deus, o urubu chamou mais a atenção dela do que a girafa que tava na frente dela. Que engraçado. Cara, não é possível. O tamanho desse bicho na sua frente, ela olhando o urubu. A formiga passando no corrimão. Que engraçado. No fundo, ela é libertária, tá vendo? Ela gostou de quem tava livre. E aí tem... Né? Então tá fervilhando, mas tem etapas de aprendizagem que você só vai aprender uma tarefa mais complexa a partir do momento que você já aprendeu uma etapa anterior. Então, sei lá, antes de pular numa perna só tem que aprender a pular com as 2 pernas. E aí quando nem aprendeu a pular, não adianta você já querer insistir em pular com uma perna só, tem que aprender a pular com as 2 antes. Então, nesse sentido, só extrapolar isso pro adulto que você trouxe, é o cara que tá lá na idade adulta cheio de repertório para pegar uma habilidade nova, relacionar com aquilo que ele já sabe, achar vias que já estão facilitadas, é muito mais fácil. E até a Gisele, que gravou com a gente sobre pediatria esportiva, não foi? Hoje ela postou de uma atleta de judô que tá migrando pro futebol. E aí ela comenta assim no post dela que olha aí a importância de uma formação generalista, né? De você ter né? Apresentar, oferecer repertório para essa criança. Nesse sentido. E cara, dá para até extrapolar para além da parte motora, né? Porque aprendizado envolve tudo, ações cognitivas e tudo mais. E assim, no fundo, para tudo que a gente vai fazer, você tem um componente que é predominantemente motor, um componente que é predominante cognitivo, dependendo da tarefa, mas até para você resolver e passar na prova de matemática, por mais que seja uma habilidade muito cognitiva, no final você tem que fazer a conta que depende de uma habilidade motora, entendeu? Então as coisas estão correlacionadas. E para tomar uma decisão no futebol, você precisa de uma habilidade cognitiva também. E quanto mais experiências você tem de um lado para o outro, mais às vezes você consegue ajudar de um campo, usar aquele conhecimento para solucionar um problema de outro campo. E eu várias vezes me peguei fazendo isso, pegando coisas da época, sei lá, que eu estudava desenho e isso me ajudou pra caramba na físio. Ou coisas do futebol que me ajudou a atender um paciente e que eu jamais, assim, esperaria correlacionar necessariamente uma coisa com a outra. Inclusive, você que está aí ouvindo, procura o episódio que a gente gravou com o Malcolm e a Cris, que a gente fala exatamente disso, né? Dessa experiência mais transversal, né? Entre as áreas corticais, inclusive. Você dá experiências diversas e isso auxiliar o aprendizado. Até porque solução de problemas em vários momentos, a não ser que seja um problema já muito bem conhecido, depende de um elemento criativo. E a criatividade depende de ter um certo caos ali de conexões, né? De você conseguir linkar coisas que não necessariamente teriam a ver, campos,
totalmente diferentes para dali sair um novo. Uhum. Então, quanto mais repertório, quanto mais conexões, quanto mais experiências tem, maior a chance de vir uma fagulha dessas. Né? Uhum. É isso. Próximo fator aqui que influencia a neuroplasticidade é o estímulo, certo? E a adequação desse estímulo. A gente pode discutir aqui o que seria um estímulo adequado. E aí pensando até no contexto nosso de atendimento de pacientes. E o próprio ambiente também como um fator importante. Uhum. Cara, tem muitas formas de falar disso. Eu tenho um exemplo de ontem, mas que foi discutido hoje na reunião. O Rodrigo Bonadil, sabem quem é, né? Então, físio, tava atendendo um paciente ontem e, cara, quem tava de costas olhando, de costas prestando atenção, comandos extremamente bons, assim, precisos, explicação muito boa. E aí você fala, pô, o paciente tá acertando tudo, né? E aí, na hora que você vira, assim, a resposta do paciente não tava boa, não tava casando com aquele comando, assim. E, pô, curioso, o cara tá fazendo, em teoria, tudo certo e não tá evocando. Onde que tá o problema aí, né? E aí, hoje a gente aproveitou para discutir, eu não tava só reparando no atendimento ali, não sabia muito do caso, a gente aproveitou para discutir. E aí, dessa discussão, entendemos melhor o caso, entendeu mais o contexto ali do paciente. E aí, deu para ver que tinham várias coisas simples, assim, que iam além do comando verbal, da instrução, que poderiam melhorar super. Então, um paciente corredor, jovem pra caramba, característica super ansiosa e que extremamente controlador nos detalhes, assim. Então, aquele cara que na hora que você passa a instrução de, eu quero que você se equilibre em um pé só, e aí para isso você vai pisar e crescer. Na hora que você pede um feedback do movimento e ele pediu, o cara... E aí, o que você achou? Como que foi? Não, então, porque meu pé fez tal coisa, meu quadril fez tal coisa, o ombro foi para lá. Sabe, aquele cara atento aos detalhes, mas que no final tava perdido em tudo. E batia com o resultado do que estava acontecendo. Aí só daí veio, tem várias coisas de estímulos que são possíveis de ser ajustadas nessa prática que a gente consegue melhorar. Então, alguém que é ansioso e controlador precisa de algo para controlar. Então, se a gente direcionar o que precisa ser controlado, qual que é o foco desse cara, talvez dê uma tranquilidade para ele e talvez a gente consiga melhorar. Então, o que a gente quer realmente? Muito do foco do cara estava nitidamente na perna que estava subindo, assim. Por mais que o Rodrigo falasse. Então, a gente quer que ele pise. Então, se a gente colocar alguma estrutura que ele tenha total noção que ele está pisando e deformando, o foco vai ficar ali. Então, um colchonete mais fofinho, uma cama elástica, alguma coisa assim, é legal. Às vezes até provocar o barulho mesmo, para ele entender que o barulho vem dessa ação de pisar. Entrar com estímulo na perna ali, acelerando essa perna. Na sua demonstração, em vez de ser essa demonstração mais falada, explicada, cautelosa, devagar, para ele prestar atenção no movimento, não, uma mais brusca, mais rápida. E menos foco interno também, mais foco externo. Então, vários pequenos ajustes aí que, para esse contexto, tá tudo vindo certo de comando verbal, mas pequenos ajustes que, a gente melhora muito mais. Então, e assim, sempre vai depender de caso a caso o que pode ser feito, né? E tem, agora você falando e trazendo o outro fator aqui, que era o ambiente, né? O paciente ansioso e muito aquele que fica hiperestimulado dependendo do ambiente que tá. Que você pede um comando para um exercício, mas ele tá de olho no barulho da recepção. É aquele cara que tá meio perdido. Então, um ambiente para ele mais isolado, mais tranquilo, com menos ruído, menos pessoas falando, só ele e você. Poucos materiais, não precisa encher de material. Para esse paciente, um ambiente assim vai ser mais interessante também. Às vezes atender na sala fechada ali é a melhor coisa para esse perfil. Cara, eu acho que esses exemplos foram muito bons para algo que a gente fala muito para os alunos,
que é presta atenção na resposta. E então você pode estar dando exatamente o melhor estímulo possível. Se a resposta está ruim, Não é o melhor não estímulo. é o melhor estímulo. Ele pode estar teoricamente certo, mas na prática está dando errado e porque não é a via de acesso para aquele paciente. É isso também. Tem as vias de acesso mais fáceis, né? Que vão variar. Eu sempre lembro de quando a gente gravou a matéria lá pra revista Runners, que no dia que veio fotógrafo, tudo, cara, era o dia que as coisas tinham que funcionar, e eu pensando que o jornalista lá estava sendo tratado, eu pensando, esse cara é cognitivo, deixa eu explicar tudo pra ele e tal, e eu dava explicação, e o cara fazia tudo errado, eu, o fotógrafo tirando foto, não, isso aqui tá muito ruim. Aí, cara, a hora que eu vi que a cognição atrapalhava o cara, falei, não, esquece, não pense em mais nada, e esse cara era muito sensorial, então eu falei, só reage à minha mão. Então eu botava a mão, dava um estímulo no sentido que eu queria a força contra, ele reagia e o movimento começou a acontecer. Então esse era um cara muito sinestésico, sensorial. Outros vão ser cognitivos, outros vão ser visuais. E às vezes a gente compra que o cara é de um perfil ou de outro e assume isso, baseado no nosso preconceito, sim, né? Você me pergunta até agora se você descobriu qual que é a via de acesso pro Ladislau, Não, cara. Ladislau acho que não tem via de acesso. Piada interna. Não, mas solta aí, vamos dar os caminhos dá aí. contexto pra essa piada. Bom, quem é mais próximo já conhece. Mas isso aí deve ser 1º de janeiro de 2013. Busca nas reportagens lá do Bem-Estar. Bem-Estar. Deve ter. Era 1º de janeiro de verdade, assim. Isso foi gravado antes, mas foi ao ar no Réveillon ali. Aí a gente foi pra rua avaliar a marcha de algumas pessoas e depois levou pro estúdio lá no Bem-Estar, e a ideia era que para cada um, a gente levou umas 5 pessoas, para cada um eu desse um exercício para fazer relacionado com a marcha deles. Aí o Ladislau ia passar o unipodal. Ladislau, tiozão, barbichinha branca, careca, roupa de jogador de basquete, barrigão. Aí, Ladislau, então agora você vai ficar na perna só, levanta esse pé como se fosse subir um degrau alto e cresce. E o Ladislau, nada de crescer, mas afundado. Eu cresce, Ladislau. Já vindo aquele suor escorrendo. Era gravado, mas não tinha corta e começa de novo. Era como se fosse ao vivo. Aí, botando a mão no pescoço do Ladislau e tentando dar uma puxada pra cima e o Ladislau pra baixo. Aí, desisti. Falei, boa, Ladislau, tudo errado. No meio do programa. Tentou a via cognitiva ali, com comando, tentou a via sensitiva, tocando na cabeça, puxando pra cima. Nada. Não veio. Demonstrei. Talvez o Ladislau nem tivesse ali, né? Não tinha via de acesso. Eu precisava de mais algumas sessões para entender o Ladislau. Muito bom. Próximos fatores possíveis aí de influenciar a neuroplasticidade ou aprendizado no geral, né? A própria forma de estruturar essa prática também, né? Então, a frequência com que com que esses estímulos são dados, sei lá, intensidade, né? Mas acho que a frequência é o principal, talvez. A duração dessas sessões de estímulo também, né? A frequência eu acho que é muito importante quando a gente está falando de aprendizado. E a gente tem que sempre ponderar a frequência do estímulo versus o quanto que ele gera de fadiga. Diferente de outros sistemas, outras vias, o sistema nervoso ele pode, apesar de fadigar, se recuperar muito rápido também. Então, às vezes é melhor, em vez de fazer uma prática super condensada, né, toda de uma vez, num blocão de 1 hora, cara, divide em, sei lá, 24 vezes ali que ao longo do dia você vai fazer 1 minutinho, você vai fazer menos no geral, mas você vai ter um estímulo que vai ser mais repetido ao longo do dia, reforçado, mais constante,
e que a chance dele perdurar, mesmo com menos prática no total, seja melhor. Então vale a pena sempre considerar isso. E aí para o nosso caso, né? Então fisioterapeuta, o treinador, todo mundo que está fazendo uma intervenção mais aguda ali, geralmente você tem um período programado com a pessoa, né? Então meia hora, 40 minutos, uma hora. Então vale a pena entender realmente o que precisa ser feito ali no momento que vocês estão juntos, mas também o que vai ser feito nos momentos que vocês não estão, né? Porque muito do aprendizado vai depender disso, do que é feito entre as sessões de treinamento, né? Principalmente para garantir que ele se consolide e tenha retenção. Sabe que isso é muito estudado em esportes de coreografia, né? Então, na ginástica artística, na dança. E aí existe essa dúvida, é melhor treinar uma coreografia do começo ao fim, desde o primeiro dia, e a pessoa vai tentando essa coreografia, ou eu vou ensinando por blocos, ensino primeiro a primeira parte da coreografia, depois a segunda, depois a terceira, depois junto, ou ensino intercalado, ensino com zona de intersecção. Então tem bastante estudo nesse sentido, mas é para atividades que, né, coreográficas, que elas têm Elas mais... são compostas de várias pequenas tarefas, né? Várias pequenas tarefas. Então você faz uma tarefinha, depois faz outra tarefinha. Então tem uma questão de memória, tem uma questão de encaixar, associar um movimento com outro. Como é que eu linko esse movimento com o próximo? E na nossa prática, isso não é tão comum. A gente quer mais chegar num aperfeiçoamento daquele padrão de movimento específico, né? Mais simples. Ou uma sequência de poucos padrões, né? Sim. E coisa que quem trabalha com educação física vai pensar, né? Independente da área. Se é uma prática aleatorizada, né? Já mais caótica ali desde o começo, ou ela é estruturada, mas beleza, talvez no momento em que você constrói aquilo fique super bem, mas na hora que você vai para o contexto real, quem treinou no ambiente mais caótico, mais aleatorizado, tem maior capacidade de representar aquilo na prática final. E aí? Qual utilizar, né? Então, tudo isso deve ser ponderado também. E aí, por isso que a gente sempre tem que voltar e entender qual é o contexto que você está trabalhando com o seu cliente, seu paciente, seja lá quem for, para ensinar ele para quê? Porque para cada condição você vai ter um conjunto de estímulos, uma forma de estruturar esses estímulos, uma frequência de estruturar, uma forma de dar descanso ou não, que vai ser melhor para aquele contexto. Né? E aí fica difícil a gente matar aqui. Volta lá no primeiro episódio, no GPS do treinamento, o que a gente discutiu lá serve para agora. Com certeza. Boa. Últimos 2 fatores aqui para citar, não que sejam os únicos esses, né? Mas motivação e emoção. Papel na aprendizagem. Tá. Quer falar algum? Cara, eu vou falar de emoção porque até do ponto de vista neural ali, se a gente for para neuroanatomia e neurofisiologia, é um negócio que realmente a gente tem pouco estudo durante a formação, graduação e coisa do tipo. A gente entende que tem o sistema límbico, que tem uma central ali que está mais relacionado com emoções, mas a gente não entende muito o peso além do comportamento específico ali. E a gente também está bem acostumado a entender que situações que são aversivas, você tem menor potencial de aprendizado. Né? Tipo, você tem menor retenção, que um ambiente estressor ele não é muito bom para aprendizado. A gente sempre aprende muito isso. E, cara, depois, mais recente, eu fui, né, principalmente naquele momento que eu estava interessado em entender mais sobre emoção, fui dar uma estudada e não é bem assim. Tudo depende do que está sendo armazenado, consolidado e aprendido. Então, para situações ali em que você quer um aprendizado de melhorar na prova ou adquirir uma nova habilidade, realmente um ambiente estressor, por si só, ele pode ser bem ruim para a consolidação do aprendizado. Mas para uma situação de um comportamento de evitação, talvez o melhor estímulo que você possa ter é um estímulo realmente aversivo. Que aí aquilo fixa
principalmente relacionado com muita influência da amígdala, o aprendizado de uma forma que ele fica praticamente lá retido e com poucas experiências você tem uma retenção muito grande do aprendizado. Então, o primeiro ponto a emoção pode modular muito o quanto que você vai depender de muita ou pouca repetição para ter a consolidação do aprendizado. E outra coisa é para evocar. Evocar a resposta, quanto mais semelhante geralmente for aquele contexto em que você aprendeu, maior a chance de você evocar aquele comportamento depois. E aí fica muito fácil evocar se você, desde o começo do treino, você coloca as condições muito semelhantes ali da situação real também. Que é, às vezes, um fator que a gente deixa de considerar na prática, no treinamento, né? Então, a emoção que vai estar envolvida. Então, por isso que, às vezes, um trabalho associado com um psicólogo de imaginação, de tentar reproduzir bem aquele contexto, por mais que não seja exatamente o contexto, né? Mas você já consegue associar um pouquinho de emoção e trazer uma consolidação maior daquele aprendizado. Então, acho que é um ponto muito importante e que a gente leva pouquíssimo em consideração. Acho que trazendo um exemplo até negativo, talvez, disso, você me corrige se é isso mesmo, seria isso, a influência da emoção nesse caso. Sei lá, uma lesão traumática num esporte, em que teve, obviamente, muita emoção naquele momento, porque o atleta já sabe que tudo aquilo significa, né? E isso futuramente, mesmo depois de recuperado, trazer movimentos de evitação, de fobia, né? Ele aprendeu essa nova forma de se mover para evitar certas situações no próprio esporte que tem a ver, carregam ali um peso emocional muito grande. Até mesmo a visualização. Muitas vezes ele vai se visualizar naquela mesma situação ou numa situação parecida. Quando eu rompi o cruzado, olhando o jogo na TV, já dava medo, né? Lance de jogada de corpo, eu tinha retirada do meu joelho num jogo de corpo de 2 caras externos que eu tava vendo na TV. É muito louco essas coisas, mas... Algum tempo depois de eu ter luxado o ombro, eu via na clínica as pessoas fazendo ganho de amplitude em paciente de pós-operatório, rotação com abdução. Ai, meu Deus do céu. É louco, né? Cara, eu tenho um exemplo que eu tive 2 quedas de bike, assim, né? Uma primeira queda, quando a gente fazia reunião lá no seu apartamento, então eu tava descendo ali uma ciclovia super escura, eu não lembro o nome daquela rua, mas é uma rua que saindo daqui de Pinheiro, você vai cair lá no metrô Vila Madalena. Então ela desce assim e depois sobe, não sei o nome da rua. Enfim... Mas, cara, a rua super escura, jeitão de Vila Madalena mesmo. Aquela iluminação fraquinha, eu no cacete na descida, no cacete. Que eu caí e nem entendi o porquê que eu caí. Eu só fui entender depois que eu levantei e fui entender o que tava rolando ali. E eu vi que tinha uma tartaruga solta que tava no meio da ciclofaixa. E eu provavelmente peguei ela, não vi. Tanto que eu caí perdendo a roda da frente e deslizando, assim. Então eu não me machuquei muito, mas me ralei todo. E aí, todas as vezes que eu passei por ali depois, eu vinha no cacete e aí vinha a mesma sensação. Eu falei, não, tem que diminuir. Beleza, então guarda essa informação. E aí demorou um tempo para eu sensibilizar da velocidade, de que não, dá para andar rápido de novo na descida sem muito medo. Aí, em 2022, tive a fatídica queda ali da minha fratura pré-nupcial, que foi bem mais feia e bem mais besta, porque o fator é que eu tava bêbado, né? Eu até podia estar rápido, mas estava num contexto que era um piso molhado, num dia de chuva. Eu tava bêbado porque eu tinha bebido na minha despedida de solteiro. Tudo errado. E assim, eu perdi a roda de trás nesse contexto, fazendo uma curva ali em S. Foi isso. E provavelmente tinha um pouquinho de terra, porque tava bem numa parte com bastante árvore ali na ciclovia. E aí eu pensei que quando eu fosse voltar a andar de bike, eu já tava comprado que velocidade ia ser um problema. E aí o primeiro dia voltando de bike... O primeiro dia que eu peguei a bike, assim, voltando para casa, né? Então, descendo aqui a rua de casa. Cara, não,
velocidade foi zero preocupação. Eu falei, caralho, que diferença, né? Então, aí nesse momento eu tive o contraste das duas situações. Porém, toda vez que eu passava ali no mesmo lugar da Faria Lima, vinha a mesma... Não a imagem, porque eu acho que a imagem que eu tenho do acidente, ela é muito mais uma criação da minha cabeça do que realmente o que foi. Mas vinha aquele contexto, sabe? Imaginado a cor escura do dia de chuva, as gotinhas ali, sabe? Vinha tudo isso. E demorou também muito tempo depois para desensibilizar e falar, não, tá tudo bem, agora eu não tô mais bêbado, agora não tá mais chovendo, agora não tem mais esse contexto, entendeu? 2 anos depois ele se toca de que não tá mais bêbado. Caramba, o que você bebeu, Franco? Mas esse emparelhamento é, assim, no final das contas é para falar que a emoção atrelada ali tem muito a ver com o contexto geral. Em um, nitidamente, a culpa foi da velocidade, no outro a culpa foi outra. Então não tem por que emparelhar e você ficar com medo da velocidade. E a motivação? Tem a ver com o engajar naquilo, né? Naquela prática, na repetição que a gente comentou, na frequência que é necessária para adquirir essa nova habilidade e na sensação de recompensa também ao conseguir realizar aquela atividade, né? Basicamente isso. Não estou conseguindo ir muito além disso, mas uma coisa que é interessante também que tem a ver com a motivação é a pessoa que está aprendendo ter autonomia naquilo que ela está aprendendo. E é impressionante como pequenas bobagens assim que você dá autonomia para a pessoa, ela já melhora o aprendizado. Eu lembro de ter visto um estudo que eu acho que ele era um estudo que estava ensinando as pessoas a fazer malabares e um grupo podia escolher a cor da bolinha que ela ia jogar, o outro era obrigado a fazer com a cor X. O grupo que tinha liberdade de escolher a bolinha aprendeu mais. Então eu tenho levado muito isso para a sala de aula, tipo, autonomias assim, tipo, vamos montar grupo para fazer um trabalho. Vocês que montam aí. Não vou só quero que os grupos sejam homogêneos. Não pode ter um grupo com 8 pessoas, outro com 3. Sigam essas regras, vocês se viram. E, sei lá, tô torcendo para isso dar resultado, né? Mas baseado nesse estudo, eu tenho trazido isso, dá autonomia para as pessoas aprenderem. Eu acho que no fundo tem a ver com a autonomia gera engajamento, né? E responsabilização. E essa decisão compartilhada faz com que a pessoa que tá ali pronta para receber a intervenção, ela já tenha meio que assinado um contrato. Porque, se eu escolher o que eu quero fazer, não tem por que eu não fazer direito. Tem que ser ativa, né? Já tem que ser ativa. Então, sai de uma posição de passividade. Existe necessariamente um comprometimento. E aí, naturalmente, as pessoas tendem a se comprometer com aquilo que elas gostam, com aquilo que elas concordam. Então, acho que é um ponto realmente a ser pensado. E para algumas situações, a gente naturalmente pensa mais nisso, em outras situações menos. Tipo, com uma criança, a gente tende a pensar assim, não, a sessão tem que ser um pouco mais agradável, mais lúdica, X, Y, Z. E às vezes com adulto você cospe ali o negócio e tem que ser do jeito que eu tô falando. E não, às vezes dá pra casar e entregar ali um pouquinho do que a pessoa quer pra motivar ela a engajar e você, tirar ali um melhor resultado depois, né? Muito bom. Feito por hoje? Feito. Querem um resumo? Faz aquele resumo. Difícil esse resumo, hein? Falamos coisa pra caramba. Mas o simples é que o sistema é plástico e a plasticidade acontece alterando desde sinalizações intracelulares, né, eu falei do ser unicelular, mas na gente acontece também. Um primeiro processo para aprender é começar a ter facilidade de segundos mensageiros, o processo interno do neurônio ficar mais potencializado. Aí essas células vão passar a se comunicar melhor, modificando sinapses, nem sempre no sentido de aumentar, mas às vezes diminuir sinapses, cortar caminho, facilitar os processos. Isso é o que vai dar substrato para um aprendizado realmente duradouro. Então, para a gente conseguir esse objetivo que a gente quer de ter um aprendizado de uma nova habilidade, a gente precisa estimular.
estímulos são variados e aí você precisa ver a resposta que você tá obtendo para entender se aquele estímulo está sendo o melhor ou não. A partir daí é repetir. O esperado é que você tenha aumento de performance e para você dizer que houve aprendizagem de fato, precisa ter retenção e transferência. E aí é pensar nos fatores para favorecer esse aprendizado acontecer, que são esses que a gente citou. Né? Aí, alguns que não vão ser modificáveis, você vai estar tendo um paciente idoso, ele é idoso, mas dentro da sua idade, o que é possível facilitar para justamente envolver uma taxa de aprendizado mais relevante e de, enfim, retenção. Perfeito. E acho que o ponto legal é entender que tudo isso que a gente falou hoje veio na sequência aí como sendo o 4º episódio da série longa, não à toa, porque depende muito do que passou lá atrás. Então, na hora de montar essa receita de bolo junto com o seu paciente, beleza, você vai entender a base aí da neuroplasticidade, mas o como escolher os estímulos, você vai ter que voltar lá atrás para entender a individualidade, a especificidade, todos os outros princípios de treinamento para aplicar nisso daqui. Onde que eu tô, onde que eu quero chegar e para escolher o estímulo que você vai dar, você tem que ver qual vai ser a demanda lá na frente. Isso que o Franco acabou de falar das emoções. É isso, você tem que olhar lá para o que esse cara vai enfrentar. Vai enfrentar um ambiente aversivo, tropa de elite. Um treinamento de um policial daquele, de um SEAL americano, é feito sob porrada, porque é o que o cara vai enfrentar. Não adianta treinar o cara, vem, dá um tiro no papelzinho ali. Isso me fez lembrar um vídeo que eu vi recentemente do Wagner Moura falando do papel dele, né, no Tropa de Elite, que eles treinaram, né, tipo, a atuação tal, junto com os caras do BOPE. E aí, o cara provocando pra ele ficar puto e, né, evocar algum tipo de reação. E ele, assim, meio na dele, ou tentando, mas não muito, não tanto que o cara ainda queria, né? E aí ele falou alguma coisa da filha dele, né, pra provocar. O Wagner Moura deu um soco no nariz do cara. E o cara do BOPE, pelo que ele conta na história, né, olha pra ele e fala, aí sim, o cara sangrando com o nariz e comemorando a resposta. Ih, é isso que eu quero. Tipo... ai. É isso. É isso. Então, é isso, galera. Resumo feito. Próximo episódio, dentro então do bloco aí de princípios da aprendizagem motora. Não lembro qual exatamente vai ser. Estágios do aprendizado. É isso. Novamente, para você que se interessou em participar da nossa discussão presencial, dia 26 de abril, se inscreve no Forms que está aí embaixo e está no nosso link da bio também, certo? A gente vai entrar em contato com você, adicionar no grupo, dar as atualizações de onde vai ser, horário, tudo mais, mas a data é essa. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu. Valeu.